Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fer e do Thiago. E vamos analisar os informativos da semana. Olá! E hoje, olha, o material é bem especial. Não é um informativo comum, é uma edição extraordinária do STJ, focada 100% em direito penal e processual penal. Exatamente. É um compilado de decisões que tocam em pontos muito sensíveis, sabe? E parece que tem um tema que amarra tudo isso, né? Fica claro esse cabo de guerra constante entre proteger direitos individuais e, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir a segurança pública. Exato. A nossa missão aqui é justamente entender como o STJ está tentando equilibrar essa balança. Vamos mergulhar nessa análise. Com certeza, é uma discussão fundamental. Bom, vamos começar pelo topo, então. Uma decisão da Corte Especial, que é o órgão máximo do tribunal. Certo. Eles analisaram algo bem prático. A gente sabe que quem está em prisão preventiva, o juiz tem que, de ofício, reavaliar a prisão a cada 90 dias. A dúvida era, essa regra também vale para outras medidas? Tipo tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno. Isso. Intuitivamente, parece que qualquer restrição de liberdade deveria ser checada com frequência, né? Pois é, essa intuição é super compreensível. Mas a Corte foi, assim, extremamente literal na análise. E o que eles decidiram? A decisão foi que essa revisão automática a cada 90 dias vale apenas e exclusivamente para a prisão preventiva. Ah, só para a prisão mesmo. Só. O argumento é puramente textual. A lei fala com todas as letras, decretada a prisão preventiva. Ela não menciona as outras medidas. Então, para eles, não há espaço para interpretação. Nenhum. Se a pessoa está com uma tornozeleira, por exemplo, a revisão não é automática. Entendi. A defesa precisa ir lá e pedir para o juiz. Isso mesmo, coloca um ônus maior no advogado, né? A porta para a revisão continua aberta, claro, mas ela tem que ser provocada. Faz sentido. A prisão é a medida mais extrema, então tem um controle mais rigoroso. Exato. E falando nesses limites da atuação do Estado, vamos para um tema que, nossa, afeta todo mundo. A inviolabilidade do lar. A questão do horário para busca e apreensão. Isso. Por décadas foi uma confusão gigantesca sobre o que significava durante o dia. A polícia podia entrar às 6 da manhã, 8 da noite. Era uma zona cinzenta total. E a terceira sessão finalmente colocou um ponto final nisso. E como eles resolveram? A decisão se baseou na Lei de Abuso de Autoridade, a de 2019. Essa lei tornou crime cumprir mandados entre as 9 da noite e as 5 da manhã. Ah, então eles usaram a própria lei como parâmetro. Feito, o raciocínio do STJ foi simples e, assim, muito elegante. Se a própria lei já define que agir fora desse horário é crime, bom, então esse é o único intervalo legalmente válido. Acabou a discussão do critério do sol, da luz natural. Acabou. Agora temos um critério objetivo, entre 5 da manhã e 9 da noite. É uma linha clara no chão, o que traz uma segurança jurídica imensa para todo mundo. Certo. Agora vamos para dentro do processo, para a arena do tribunal. Uma decisão super interessante sobre o tribunal do júri. Sim, um caso que lida com as teses de defesa. É bem comum. Imagine que o réu fala, eu agi em legítima defesa. Ok, tese principal. Mas, ele continua, se por acaso eu passei dos limites, foi sem querer, foi por culpa, que é o chamado excesso culposo. Uma tese secundária, então. Isso. A primeira busca a absolvição total. A segunda, uma condenação bem mais branda por crime culposo, não doloso. E o que aconteceu no caso? Os jurados rejeitaram a primeira tese, a de legítima defesa. Exato. E aí o juiz pensou, bom, se não foi legítima defesa, nem preciso perguntar sobre o excesso. E simplesmente não fez a pergunta aos jurados. Isso pode? De jeito nenhum. O STJ disse que isso é um erro gravíssimo. É nulidade absoluta. Porque uma coisa não exclui a outra, é isso? Exatamente. Os jurados podem muito bem entender que não era legítima defesa desde o início, mas que a pessoa se excedeu por culpa. Não fazer a pergunta é basicamente tirar deles o poder de analisar uma tese inteira da defesa. Viola o direito de defesa. E a soberania do júri. O julgamento teve que ser todo anulado. Isso nos leva a outro pilar da defesa, talvez o mais sagrado. A confiança entre advogado e cliente. A quinta turma julgou um caso bem polêmico, né? Muito polêmico. A pergunta era, um advogado pode fazer um acordo de colaboração premiada, uma delação, para entregar informações confidenciais de um cliente? A resposta parece meio óbvia, mas... E a resposta do tribunal foi um não retumbante. Só que a decisão foi além. Em 2022, criaram uma lei que proíbe isso expressamente. O STJ, de forma muito impactante, decidiu que essa proibição vale retroativamente. Peraí. Retroativamente. Quer dizer que anula até as delações feitas por advogados antes da lei existir? Exatamente isso. É algo muito forte. E qual foi a justificativa para uma medida tão drástica? O argumento é que a lei não criou um direito novo. Ela só escreveu em letras garrafais um princípio que já estava na Constituição. O sigilo profissional? O sigilo profissional como base para o direito de defesa. Se um cliente não puder confiar plenamente no advogado, o sistema todo de defesa desmorona. A Corte entendeu que essa relação é inviolável. Não pode ser usada como moeda de troca. Eu entendo o princípio. É fundamental. Mas fico pensando... Na luta contra organizações criminosas, onde a informação é tudo, essa decisão não fecha uma porta importante para os investigadores? Essa é exatamente a tensão que a gente falou no começo. De um lado, a ferramenta da colaboração, do outro, um pilar do Estado de Direito. O STJ fez uma escolha clara aqui. E qual foi a escolha? A integridade do sistema de justiça e a proteção da defesa são mais importantes. Permitir esse tipo de delação, segundo o tribunal, causaria um dano irreparável à própria ideia de justiça. Um dano maior do que o benefício de uma informação pontual. É uma decisão de peso. Mudando um pouco o foco, ainda na quinta turma, tem uma série de julgados que mostram como o tribunal lida com a natureza do crime em si. Sim, vamos agrupar alguns. Teve um caso de crime ambiental. Uma empresa com um poço artesiano funcionando sem licença. Certo. A questão era,
Isso é um crime instantâneo que acontece só na hora que liga o poço ou é um crime permanente? A diferença é gigante para calcular a prescrição. E qual foi a conclusão? É um crime permanente. O STJ entende que, enquanto o posto estiver operando ilegalmente, o crime está acontecendo, dia após dia. Ah, então o prazo da prescrição só começa a contar quando a atividade para. Isso. Na prática, fica muito mais difícil que crimes ambientais contínuos prescrevam. Se o dano é contínuo, o crime também é. Faz todo sentido. Agora, vamos para as provas. A gente sempre ouve de ninguém pode ser condenado com base em ouvir dizer. Mas o STJ abriu uma exceção importante, não foi? Sim, e essa é uma daquelas decisões que mostram o direito tentando se adaptar a uma realidade social muito dura. Como assim? O tribunal disse que, em contextos excepcionais de guerra entre facções, de domínio de organizações criminosas... Onde as testemunhas têm medo. Exato, onde as testemunhas são aterrorizadas, o testemunho de ouvir dizer pode sim ser usado para fundamentar a pronúncia, que é a decisão que leva o réu a júri. Nossa, mas isso é bem delicado. Por um lado, protege a testemunha e a sociedade. Por outro, o risco de levar alguém a júri com base em fofoca. Parece grande. É um risco enorme, e o STJ sabe disso. Por isso eles enfatizaram que é uma exceção, é um distinguishing, como eles chamam. É uma ferramenta para situações extremas, onde o sistema fica paralisado pelo medo. É a corte reconhecendo que, em certos cenários, exigir a prova formal seria o mesmo que garantir a impunidade. É o pragmatismo da justiça em ação. E ainda sobre provas, teve o caso do reconhecimento de suspeitos. A lei tem aquele procedimento formal, né? Colocar o suspeito ao lado de outras pessoas. Isso é sempre obrigatório. Não sempre. O tribunal validou um reconhecimento que não seguiu esse rito. No caso, a vítima, no hospital, viu o agressor numa maca ao lado e reconheceu ele na hora. De forma espontânea. Totalmente espontânea, com certeza absoluta, sem nenhuma sugestão da polícia. O STJ entendeu que, nessas circunstâncias, a certeza do reconhecimento logo depois do crime torna o procedimento formal dispensável. Entendi. Agora, vamos para alguns casos que mostram como os detalhes técnicos da lei podem mudar tudo. Teve aquele do pescador, que parece até história. Sim, ele foi condenado porque uma portaria proibia pescar polvo abaixo de 70 metros, e ele pescou a 50. Mas aí depois, a regra mudou. E o que a regra nova dizia? Uma nova portaria passou a permitir a pesca até 35 metros. A conduta dele, de pescar a 50, continuava sendo proibida, mas a norma que o condenou não existia mais. Que confusão. Pois é. O STJ aplicou um conceito chamado norma penal em branco. Pensa na lei penal como um bolo. A receita diz, use a quantidade de fermento indicada na embalagem. A lei é o bolo, a portaria é a embalagem. Gostei da analogia. Se a embalagem do fermento muda, a receita do bolo muda junto. Nesse caso, a embalagem, a portaria, mudou para melhor. O tribunal entendeu que essa mudança no complemento deve retroagir para beneficiar o réu. A base legal da condenação dele sumiu. Exato, a condenação caiu. Incrível. E falando em interpretação estrita, teve o caso do homicídio com a arma de numeração raspada. Ah, sim. A arma era de uso permitido, mas estava com a numeração raspada. A acusação queria que isso fosse considerado o mesmo que usar uma arma de uso restrito para aumentar a pena. E a quinta turma? Disse não. O princípio da legalidade no direito penal é rígido. A lei que qualifica o homicídio fala em arma de uso restrito ou proibido. Não fala em arma com numeração raspada. Ah, então o juiz não pode criar essa qualificadora por analogia? De jeito nenhum. Embora o Estatuto do Desarmamento equipare as duas coisas para o crime de porte, você não pode pegar essa regra emprestada de outra lei para piorar a situação do réu no homicídio. Seria uma analogia prejudicial, o que é proibido. O legislador que teria que ter escrito isso na lei. Como não escreveu, paciência. Perfeito. E para fechar, um caso da sexta turma, um pouco inusitado até, envolvendo um instrutor de epismo. Epismo. Sim, ele foi condenado e, como pena alternativa, o juiz o proibiu de exercer a profissão de instrutor. O STJ reverteu isso. Por quê? Porque a lei penal, de novo, interpretada de forma restrita, diz que essa pena de proibição só pode ser aplicada a profissões que exigem licença ou autorização do poder público. Médicos, advogados. E como o instrutor de epismo não precisa de uma carteirinha oficial do governo, a pena não se aplica. É o detalhe do detalhe mesmo. Exatamente. Mostra que no direito penal, cada palavra da lei conta. Não há espaço para ampliar o alcance das punições. Ufa, que jornada. Olhando pra trás, pra tudo isso, aquele padrão que a gente falou no início fica muito claro, né? Fica assim. De um lado, o STJ desenhando linhas muito firmes para proteger o cidadão, definindo o horário que a polícia pode entrar na sua casa, tratando a relação advogado-cliente como sagrada. Perfeitamente. Mas, do outro lado, vemos essa mesma corte mostrando uma flexibilidade pragmática. Quase uma adaptação de sobrevivência, ao lidar com a realidade do crime organizado. Quando ela flexibiliza a regra de evidência, do testemunho por ouvir dizer. Isso, para que o sistema de justiça não fique de mãos atadas diante do terror que as facções impõem. E essa dualidade toda nos deixa com uma reflexão final, não é? Sem dúvida. A pergunta que fica é, até que ponto o direito pode e deve se adaptar a essas realidades brutais, sem comprometer suas próprias garantias fundamentais? É uma linha tênue. Muito. Hoje foi a regra do testemunho indireto. Amanhã, qual outro princípio poderá ser colocado à prova pela sofisticação do crime? Encontrar esse equilíbrio é talvez o maior desafio da justiça criminal hoje. Um questionamento poderoso para encerrarmos. Ficamos por aqui. Até a próxima, criatura de Deus.